O que são as chaves do reino? A resposta da Bíblia. As chaves do reino significam a autoridade de abrir a porta para entrar no reino de Deus. A nota diz: na Bíblia, chave pode simbolizar autoridade e responsabilidade. Isaías 22, 20 a 22 e Apocalipse 3, 7 e 8. Fim da nota. Jesus deu as chaves do reino dos céus ao apóstolo Pedro. Isso significa que Pedro recebeu autoridade para revelar informações sobre como pessoas fiéis poderiam receber Espírito Santo e entrar no reino dos céus. Como as chaves foram usadas? Pedro usou a autoridade que recebeu de Deus para abrir a porta do reino para 3 grupos de pessoas. 1. Judeus e pessoas que se converteram ao judaísmo. Pouco depois da morte de Jesus, Pedro incentivou uma multidão de judeus a reconhecer Jesus como o escolhido por Deus para governar no reino. Assim, Pedro abriu a porta do reino para eles, ensinando o que deviam fazer para ser salvos. Muitos aceitaram as suas palavras. 2. Samaritanos. Algum tempo depois, Pedro foi enviado aos samaritanos. A nota diz: os samaritanos pertenciam a uma religião diferente do judaísmo, mas também seguiam muitos dos ensinos e práticas contidos na lei que Moisés recebeu de Deus. Fim da nota. Mais uma vez, Pedro usou uma chave do reino quando ele e o apóstolo João oraram para que os samaritanos recebessem Espírito Santo. Atos 8, 14 a 17. Isso abriu a porta para os samaritanos entrarem no reino. 3. Gentios. 3 anos e meio depois da morte de Jesus, Deus revelou a Pedro que os gentios, pessoas que não eram judeus, também teriam a oportunidade de entrar no reino. Então, Pedro usou uma das chaves quando pregou e ensinou aos gentios. Assim, ele abriu a porta para que eles recebessem Espírito Santo, se tornassem cristãos e tivessem a esperança de ser futuros governantes do reino. O que significa entrar no reino? Significa reinar com Jesus lá no céu. A Bíblia diz que alguns vão se sentar em tronos e reinar sobre a terra. Lucas 22, 29 e 30 e Apocalipse 5, 9 e 10. Mitos sobre as chaves do reino. Mito: Pedro decide quem pode entrar no céu. Fato: a Bíblia diz que é Jesus Cristo, não Pedro, quem julgará os vivos e os mortos. O próprio Pedro disse sobre Jesus: é ele o designado por Deus para ser juiz dos vivos e dos mortos. Atos 10, 34 e 42. Mito: foi Pedro quem decidiu quando usar as chaves do reino. Fato: depois de dizer a Pedro que ele receberia as chaves do reino, Jesus disse: o que ligares sobre a terra será ligado nos céus, e o que desligares sobre a terra será desligado nos céus. Mateus 16, 19, versão brasileira. Alguns pensam que essas palavras significam que é Pedro quem decide quando usar as chaves do reino. Mas a forma original dos verbos em grego mostra que Pedro apenas seguiria as decisões já tomadas no céu, e não o contrário. A Bíblia mostra que Pedro apenas seguia as instruções de Deus ao usar as chaves do reino. Por exemplo, isso aconteceu quando ele usou a terceira chave. Atos 10, 19 e 20.